Raio-X do Bayern de Munique. Pontos fortes, elenco experiente e vencedor, ataque avassalador. 93 gols em 32 jogos no campeonato alemão. Meio de campo dominante, com posse de bola. Que mais? Tradição e mentalidade de jogos decisivos. Bola parada eficiente. Grande aproveitamento em escanteios e faltas. 12 gols de bolas paradas na temporada. O que a gente consegue aprender disso aí, Túlio? Se você agora tivesse um momento, se a gente botar o Felipe Luiz aqui na nossa live, no nosso pré-jogo, para você dar um conselho pro Felipe de acordo com os pontos fortes do Bayern, o que você falaria para ele? Não, a primeira coisa, evitar a falta, né, perto da grande área ali, né? Eles exploram bastante até pela característica do próprio Kenny, né? Como tá falando ali, a bola parada. E cara, manter a posse de bola, porque você se desgasta menos o tempo inteiro, né? Acho que o Botafogo, a gente viu hoje, o Botafogo, né? Adotou isso durante o Mundial inteiro, praticamente, de dar a bola para o adversário jogar e você fica correndo, você se desgasta, você cansa mais. Então seria aí, tipo, jogar com a bola no pé. Quem tá com a bola no pé não tá sofrendo perigo, né, meu amigo? Não tá sofrendo perigo, e claro, né? E eu espero que o Felipe Luiz tenha trabalhado isso, né? Com o problema crônico do Flamengo, evitar erro na saída de bola. Porque os caras são letais, entendeu? E com 2, 3 toques, os caras resolvem uma jogada. Perder bola ali pela intermediária na saída de bola, como a gente costuma fazer, pode dar ruim. Então, esses seriam aí as minhas dicas aí, pelo que eu estudei aí do Bayern. E aí, Petit? Posse de bola, como o Túlio falou, e muita velocidade. Né? Amanhã é um jogo que você tem que ir até o final, né? E se você precisar de fazer as faltas técnicas, principalmente do campo do adversário, faz a falta técnica, né? E amanhã é um jogo de erro zero. Isso aí, cara, tá com a cara da zebra. Sabe quando você chega no futebol primeiro Que zebra? Não, o Flamengo ganhar é zebra? Tô falando a zebra pro mundo. A zebra pro mundo, porque eles não conhecem o Flamengo como a gente conhece. Se você pega o time do Flamengo, a zaga do Flamengo é toda de seleção. Porque, na minha opinião, o Léo Pereira é um zagueiro convocável. O Léo Pereira iria ser normal se o Léo Pereira fizesse parte ali do grupo da seleção brasileira. Aí você pega o Eric Pulgar, você pega o Gerson, pega o próprio Arrascaeta, né? Você tem um Pedro para utilizar, você tem um Bruno Henrique, tem o Luiz Araújo, que na minha opinião é a cara do Flamengo, um jogador que não prometeu nada, mas tem uma entrega monstruosa, chuta de fora da área, um jogador que tem elevado, né, o nível do futebol, tem salvou o Flamengo em muitas partidas, né? Então, na minha opinião, cara, o Flamengo, como já falei aqui outras vezes, amanhã o Flamengo pode vencer o Bayern até como um jogo normal, Túlio. Não é aquela pressão de sofrer aquela pressão toda. Pode ser um jogo normal para o Flamengo aí, como foi contra o Chelsea, né? Então, é isso que, na minha opinião, o mundo não está esperando para ver. Até porque eu acho que a maior desconfiança, na minha opinião, né, que traz para os times sul-americanos é a seleção brasileira, cara. O Brasil, você vai falando de Brasil, a seleção brasileira tem resultados tão negativos, que os europeus não acreditavam que teria uma equipe dentro do Brasil com tanta qualidade quanto a do Flamengo. E amanhã vai ser o tira-teima. Se o Flamengo fizer um grande jogo amanhã contra o Bayern, isso aí vai mudar muita coisa. Muita gente aí vai mudar de opinião. Flamengo tem um time muito forte. Futebol, eu sempre digo isso, cara. Futebol, ele é tático e preparo físico. Se o Flamengo conseguir igualar isso, vai fazer um grande jogo contra o Bayern. Eu não tenho a menor dúvida. E como que tá o pensamento da galera lá dentro, Mônica? Lá no Flamengo? Porque, assim, do lado de fora, no lado externo, a gente vê que tem muito torcedor achando que, é o Bayern, vai ser impossível ganhar, ou então, o Flamengo tem que fazer o jogo da vida. A gente tem um pensamento do lado de cá. E lá dentro do Flamengo, como é que é? O pessoal tem essa mentalidade de fato? Trouxe com relação ao Chelsea, né? Eu acho que o elenco acompanha o pensamento do Felipe Luiz, que é, claro, de respeito ao adversário, óbvio. Seriam muito burros se não respeitassem o adversário que eles têm. Afinal, eu acho que acredito que seja com todos os adversários, né? Respeitar o adversário é importante. Com o Bayern nem se fala. Mas a mentalidade do Felipe Luiz, ele passa para os jogadores e é de
manter o estilo de jogo, sabem que são capazes de vencer não só o Bayern, mas quem vier pelo caminho. Eles já foram com esse pensamento, eles jogam sempre assim, com qualquer adversário, e continua assim. Então é uma equipe que está fechada, mentalmente fechada, e eles compartilham do mesmo pensamento, né? Desse pensamento. Isso que é o legal, né? Olhando a cada jogo, tanto é que você pode perguntar para qualquer um, você pode perguntar para o Rossi, ou para o Pedro, ou até para um cria da base que está ali à disposição, ele vai sempre dizer a mesma coisa. Não vai olhar lá para frente, 2 adversários na frente, é sempre o próximo adversário. Então eles focam muito no adversário seguinte e seguem ali respeitando, mas, claro, pensando que são capazes, são realmente capazes, muito bons aí, podem sim vencer o Bayern. Esse é o pensamento do Felipe, da diretoria, todos eles caminham aí de mãos dadas com esse estilo de pensar. Até por ter jogadores que enfrentavam normalmente o Bayern de Munique. Danilo, Alexandro, Jorginho, toda essa galera, pelo que a gente vê, na coletiva do Danilo, que a gente acompanhou aqui no Coluna do Fla essa semana, acho que foi ontem ou foi anteontem? Acho que foi ontem. A coletiva do Danilo, o Danilo falando do Bayern de Munique, parecia que ele tava falando do um pré-jogo de Flamengo e Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Mantendo sempre essa tranquilidade, né? É importante, porque se um time sabe que vai enfrentar um gigante europeu, como é o caso do Bayern, e ele não tiver o psicológico em dia, ali ele vai sambar bonito, né? Logo de cara. Sim. Então, o Flamengo como um todo, além, claro, dos jogadores muito experientes que eles têm no elenco, é essa forma de pensar realmente em cada jogo, estudar muito os adversários e seguir ali a confiança que eles têm no Felipe Luiz, isso é o mais importante. Boa, show de bola. Cadê, pontos fracos do Bayern de Munique. A gente tem na tela aqui também os pontos fracos do Bayern. Defesa vulnerável em contra-ataque e transições rápidas, laterais expostos na marcação, oscilações físicas em jogos de alta intensidade, Kompany ainda ajustando o padrão tático da equipe. E um detalhe, Felipe Luiz e Kompany são os 2 treinadores mais jovens do Mundial. Falta de regularidade, oscila entre as atuações brilhantes e apagadas na mesma temporada. Tulio, isso aí vai um pouquinho na linha do que a gente estava falando aqui no começo do nosso pré, né? Principalmente quando a gente começou a falar do Arrascaeta, de que o Flamengo tem que aproveitar as costas da zaga do Bayern, né? Por isso eu posso acreditar que ele pode abrir mão do Arrascaeta justamente por querer priorizar a velocidade, né? E aí você tem ali, né, as laterais, principalmente o lado direito do Bayern, né, que se expõe com muito, né? E é um time que joga com a linha muito alta, então, né, o time vai subindo, o sistema defensivo vai acompanhando. E aí o Flamengo pode se aproveitar disso. Porém, entretanto, todavia, se não funcionar, e isso é um problema recorrente no Flamengo, o jogo pelos lados não está funcionando. O Flamengo não consegue jogar em velocidade. Porque, assim, a vantagem é que, assim, o Bayern não vai dar a bola pra gente jogar. Tipo, igual os times costumam fazer. Dá a bola pro Flamengo, né? Aí o Flamengo fica tentando pelos lados, não consegue, aí tenta por dentro. Se o Arrascaeta não tiver num bom dia, tem dificuldade. Aí o Bayern vai querer jogar com a bola, ter essa referência, esse protagonismo no jogo. Pô, sou o Bayern de Munique, né? Sou o favorito e tal, vou aqui jogar com a bola. E aí o Flamengo pode sim se aproveitar disso, né? Em algum momento. Agora, se a coisa não funcionar pelos lados, né, de você de explorar essa velocidade justamente por essas deficiências defensivas que o Bayern tem, a coisa você precisa de alguém para pensar o jogo ali por dentro, né? E aí o Arrascaeta pode vir a fazer falta. Mas assim, todos os times têm pontos fracos e pontos fortes, né? Até tá ali na arte, né, de como o Bayern, né, oscila, né, na temporada, e tomara que amanhã eles oscilem, né? É a oportunidade que a gente tem, e claro, né, a gente está aqui analisando, e o Felipe Luiz pegou todas essas informações e destrinchou, com certeza, na equipe, né? Se ele optar por não iniciar com a Arrascaeta, eu faria diferente, logicamente, mas eu vou entender a opção dele e vou torcer para que dê certo, né? Pensando nisso aí que a gente está vendo, nessa vulnerabilidade, nas vulnerabilidades que o Bayern tem. Provável escalação do Flamengo contra o Bayern, do Bayern de Munique contra o Flamengo. Neuer no gol, Laimer na lateral direita, dupla de zaga com o Tá e o Pamecano. Na lateral esquerda, a Stanisic, dupla de volantes. Cara, essa dupla de volante é braba. Goretzka e Kimmich. Na meia criação, ali no meio campo na criação, Musiala. E na ponta direita, Olise, ponta esquerda, Coman. E no ataque, Harry Kane. Esse é o time do Bayern de Munique. Teve o Musiala, né? O
O Musiala que voltou de lesão, né, Mônica? Conseguiu se recuperar para esse jogo, né? Mas tem alguma. Assim como o Flamengo, o Bayern também não é todo entregue toda, não. A gente não tá sabendo também exatamente que time vai, não. Tem algumas dúvidas ainda. Boa. Tulio, esse time aí, quando a gente olha no papel, olha na tela, né? O papel é no passado. Quando a gente olha na tela, vê essa galera aí, quem que você olha e você fala, pô, esse maluco aqui tem que tomar um cuidado diferenciado? Tem vários, né? Mas assim, você tem vários, né? Você tem o Musiala, que é um jogador que, vamos dizer assim, seria, né, o Arrascaeta deles, é um cara... O Goretzka. Eu vou chamar de... Eu posso chamar de Goretzka? Ou vocês são um Xandão aqui? Não. Xandão? Pô. Alexandre de Moraes, pô. Goretzka. Goretzka ali, que também é um ótimo jogador. O Kimmich também. O meio-campo do Bayern é muito bom, né, cara? Mas, assim, também é um time que tem muita qualidade pelos lados, né? O Olise, o Coman. E tem um atacante, por mais pé frio que ele seja, um cara que se demole e mete gol. Mas eu olharia mais esses jogadores ali do meio. Eu acho que se o Flamengo conseguir fazer com que esses caras não tenham espaço para trabalhar, vai dificultar bastante o time do Bayern de desenvolver o seu jogo, né? Mas, pô, você teve é um puta do zagueiro, mano. Porra, caceta. Bem demais, pô. Porra, tá maluco. Ó, só jogar aqui o comentário do Alexandre Dutra. Naquela hora tava sem cabeça. Mundial mexe muito com a cabeça do torcedor. Inclusive, a minha cabeça no jogo contra o River Plate, eu era uma criança de 10 anos, pô. Ah, tá. Então agora tá com 15, né? 15, 16 já. Caraca, o Mundial. A Libertadores de 2019. Velho. Caraca. Libertadores de 2019 foi há 5 anos, cara. Vai completar 6 anos, quer dizer. Que loucura. Parecia ontem. Caraca. Porra, o Alexandre agora... O Alexandre derrubou meu dia agora, pô. 6 anos já. O Alexandre só tá me fazendo mal, cara. Que isso? Eu vou passar na piscina, eu vou falar na psicóloga. Você tá se sentindo velho, pô? Tá de brincadeira. Não, velho não, mas que o tempo... Graças a Deus que em 2019 eu tinha a idade deles também. Ah, tá bom. Com 16, ó. Não é pela velhice, não, porque questão de idade, pô, quanto mais velha a pessoa tá, mais experiente, outra fase da vida, não é nem por isso, mas é que o tempo tá passando rápido. Tá muito. Que o tempo tá passando rápido. Tá maluco. Que doideira. O Fábio Oliveira, Malvadão é o único time grande do Brasil. Time grande tem um monte, Fábio. Time grande é o Corinthians, time grande é o Palmeiras, time grande é o São Paulo. Mas gigante, só o Malvadão.